Bom dia, hoje na aula 14 do curso de Introdução à Teoria Ergódica, vamos falar sobre o teorema de decomposição ergódica. E a gente viu que o conjunto das medidas invariantes, vamos falar, M invariante, é convexo. E os pontos extremais são as medidas ergódicas. E agora, quando a gente está estudando um convexo em Rn, uma propriedade, por exemplo, a gente pega um triângulo aqui. Uma das propriedades interessantes desse convexo é que se a gente escolher um ponto, aqui P, a gente pode escrever esse ponto P como uma combinação convexa. I que vai de 1 até 3 como uma combinação convexa dos pontos extremais. Ok? E agora a pergunta que a gente pode se fazer é se isso funciona também para uma. A gente tem uma medida invariante, mu é uma medida invariante. E a gente gostaria de ver ela mu como uma combinação convexa de medidas ergódicas. Ok? Então, assim, o teorema que a gente vai estudar agora é um teorema que nos vai permitir de escrever uma medida invariante como uma combinação convexa, num sentido mais amplo, de medidas ergódicas. E então, aqui tem vários exemplos, né? E se a gente pegar a função de 0, 1, 0, 1, ok? Que é essa dinâmica f de x igual com x quadro, os únicos pontos recorrentes antes são 0 e 1. Então, para toda medida invariante, a medida do conjunto 0, 1 é igual a 1. Isso é a consequência do teorema de Poincaré. Ok? Consequência do teorema de recorrência de Poincaré. Ok? Então, o mu vai ser igual com mu de 0 vezes a delta de Dirac suportada no zero, mais mu de 1 vezes a delta de Dirac suportada em 1. Então, a gente conseguiu escrever qualquer medida invariante mu para esse sistema aqui como uma combinação convexa, de medidas que são ergódicas, ok? Mais um exemplo é o seguinte: se a gente pegar a função, essa dinâmica do touro, no touro, que
que ela age assim. Então, aqui a gente tem o nosso touro, né? Ok? Então, vocês podem ver que é fixado, esse aqui é o nosso touro, 0, 1, 0, 1, né? Que fixado um y, a dinâmica acima desse y aqui, ela é uma rotação, ok? Ela é uma rotação dada por x mais y. E então, todos os círculos horizontais HY são invariantes, ok? E se a gente denota por MY a medida de Lebesgue em HY, então, claramente, MY é invariante. Invariante por F. E é ergódica se Y é irracional. Isso é um dos teoremas que a gente tem visto. Ok? Bom, mas pelo teorema de Fubini, agora, assim, uma observação que a gente pode fazer é que, se vocês olham essa aqui, o determinante do jacobiano dessa aplicação aqui é 1, ok? Então a medida de Lebesgue é invariante, e pelo teorema de Fubini, a medida de E ela vai ser igual com a integral de MY de E dy. Ok? Bom, vocês estão vendo que aqui que os números racionais são um conjunto de medida zero. Soltar isso, que é dy tem medida zero, né? Com respeito ao Lebesgue no y, ok? M de y. Então, a gente conseguiu escrever. Então, conseguimos escrever M como combinação convexa de medidas ergódicas. Ok, em que sentido? Combinação convexa é que o integral de dy sobre 0,1, né? Então, assim, isso aqui seria o integral sobre 0,1. O integral de dy sobre 0,1 é 1, então a gente está pesando cada uma dessas medidas my com um peso que com a medida de probabilidade. Então, essa é uma generalização da nossa ideia de combinação convexa. Então, vamos falar do nosso teorema de vamos definir o que é, vamos apresentar o enunciado do teorema. E para fazer isso, o que a gente tem que fazer, primeiro de tudo, é que se a gente vai definir um novo espaço de probabilidade, que a gente ganha de graça, né? Assim, uma vez que a gente tem uma partição. Então, esse aqui seja um espaço de medida
mu é de probabilidade, ok? E seja P uma partição de M em conjuntos mensuráveis e o que acontece é que para cada elemento, para cada ponto X, ok? Como essa é uma partição, a gente pode associar para cada ponto X um elemento de P, okay? Que a gente pode chamar de P de X. Okay? Essa aplicação aqui, P, que vai de M em P, ok? Que associa a cada ponto X o elemento da partição onde a gente acaba, ok? Essa se chama de projeção natural. E nos permite de definir, podemos usar P, usar π para mostrar, para munir P da estrutura de um espaço de probabilidade. Como é que a gente vai fazer isso? Então, a gente precisa de uma sigma álgebra, ok? E a gente precisa de uma medida. Bom, vamos lá. Vamos primeiro identificar quem são os conjuntos mensuráveis. Então, a gente fala que Q, ok? Subconjunto de P é mensurável se P menos 1 de Q, se é somente se, né? Se é só se P menos 1 de Q é mensurável. Ok? Bom, então o que acontece é que a união de subconjuntos de P, a pré-imagem deles é a pré-imagem da união, então assim, a gente consegue assim, mostrar que todas as propriedades da sigma álgebra elas se refletem sobre, então assim, essa aqui é uma sigma álgebra porque ela herda as propriedades da sigma álgebra do conjunto M, ok? E agora a segunda coisa que a gente precisa definir o que é uma medida, ok? Uma medida que a gente chama de medida quociente, é a medida quociente. Então, como é que vai ser a medida quociente? Ela vai ser μ de Q, não outra coisa que μ de π menos 1 de Q. Ok? Vocês podem ver que quando a gente fez isso aqui, né? Quando a gente fez isso aqui, isso funcionava tudo muito bem. A gente particionou, encontrou uma partição que é dada pelos HY, ok? Pelos HY. E se a gente vê essa aplicação que para cada ponto XY associar a partição, a gente vê que para cada ponto XY nessa linha aqui eu associo a mesma fatia, né? Esses dois pontos que estão aqui, eles são associados à mesma fatia. É a medida quociente, né? Que eu obtenho essa mutilda, né? Então, assim, o que acontece é que aqui as classes de equivalências de pontos são em relação 1 a 1 com os pontos y, e a medida quociente que eu obtenho, ela é exatamente a medida de Lebesgue na direção y,
ok? E o nosso teorema de decomposição ergódica, então ele diz o seguinte: teorema de decomposição ergódica. Ergódica, ok? Ele fala que se M é métrico completo e separável, e F de MM preserva mu, preserva mu probabilidade, então existe M0, ok? M0 contido em M, tal que M de M0 é igual a 1, ok? E uma partição P de M0 em subconjuntos mensuráveis. É uma família de probabilidade probabilidades mu P, com P, acho que P pertence a P. Então, a gente tem uma partição, e para cada elemento da partição, a gente tem uma família de probabilidades sobre M. Tais que, aqui a gente vai ver a lista das propriedades, que mu de P é igual a 1 para mu quase todo P. A aplicação P sobre mu P de E é mensurável. É mensurável para todo E contido em M, mensurável. Ok? Então, assim, a gente fixa um E mensurável e a gente tem que essa aplicação aqui é mensurável. Ok? 3. Mu P é invariante ergódica. Ergódica para mu quase todo P. E 4. A gente tem que mu de E é igual com integral de mu P de E de mu P. Ok? Para todo E mensurável. Ok, então, o que é esse teorema de decomposição ergódica nos está dizendo exatamente o que a gente queria, o que a gente gostaria de generalizar essa ideia do que acontece nessa aplicação aqui do Toro, com uma medida invariante, e como é que a gente vai fazer? A gente precisa de alguma propriedade, a gente precisa de alguma propriedade, na realidade é bastante fraco que a gente precisa, né? Porque a gente só está pedindo, né, que M seja métrico completo e separável, ok? Se ele é métrico completo e separável, então eu posso escrever
qualquer medida invariante como uma combinação convexa, ok? É uma combinação convexa nesse sentido mais geral de medidas ergódicas, ok? Cada uma associada a um elemento da minha partição. Então, essa questão, na realidade, o ponto que vai ser interessante, o ponto sobre o qual a gente vai trabalhar para provar esse teorema, é que a gente vai ter que provar a existência de uma partição que a gente vai ter que definir de uma forma adequada a partição. E esse teorema, ele segue do teorema de decomposição de Rocklin. Ok? E, bom, o que é o teorema de decomposição de Rocklin? O teorema de decomposição de Rocklin é um teorema que nos diz quando existe uma desintegração de uma medida. O que é uma desintegração de uma medida? De desintegração de Rocklin. Teorema de desintegração. Acho que ele é uma forma mais geral do teorema de Fubini, eu falaria. Então, o que é uma desintegração? Definição. Uma desintegração de μ com respeito à partição P é uma família de probabilidades mu com P, tais que P pertence a Pzão, tal que para todo E mensurável um P de P é igual a com 1 para mu que T P, ok? 2, a aplicação P sobre mu P de E é mensurável. Ok? E 3. O 3 é que a medida de E é igual com a integral de mu π de E de mu π. Certo? Então, isso essencialmente, vocês lembram, a gente construiu, né, esse espaço, que a gente mostrou que essa partição ela tem uma estrutura natural de espaço de probabilidade. E o que a gente está pedindo é essencialmente uma desintegração. É tudo que a gente tem aqui, afora o fato que mu P seja invariante ergódica. Ok? Então, esse objeto, a desintegração, a gente vai falar do teorema de desintegração de Rocklin, que é um teorema de existência desse tipo de partição, esse tipo de desintegração. Por exemplo, né, assim, se π con 1, π con n, essa aqui é uma partição finita, né? Finita. Então, o teorema de desintegração é trivial, né? A gente tem que mu de E
assim, a gente tem que... A medida quociente, né? Vamos lá. Medida quociente sobre P, né? É mu de P con I. Desculpa, assim. Mu do conjunto P con I é igual com a medida de P con I. Ok? Isso é por definição. E agora, o que acontece é que se eu pego mu, posso definir uma medida mu con I de E como a medida de P con I intersecto E sobre a medida de P con I. Então, se eu pego uma medida, a medida mu, ela não é outra coisa que a soma de mu de P con I vezes a medida I de E para I, que vai de 1 até N. Okay? Então, nesse caso aqui, é muito simples. É muito simples definir o que é a nossa... encontrar a nossa desintegração. A gente tem essa partição finita. Então, a gente simplesmente restringiu e renormalizou nossa medida ao nosso conjunto. E a gente pode escrever nossa medida E como uma soma desses elementos. Aqui a gente está olhando sobre a desintegração, a gente não está procurando ergodicidade. A ergodicidade é o fato que sejam invariantes. O que a gente vai fazer é que a gente vai obter isso escolhendo uma partição adequada. Ok? Mais um exemplo. Nesse caso, no caso do T2, né? Essa coisa que a gente falou, que é se a gente pegar HY igual com S1 vezes Y, ok? S1 vezes Y, então, essa aqui, a nossa, se a gente define como M, ok? Essa aqui são os elementos da nossa partição. M é a medida quociente, né? Como cada um dos elementos é em relação 1 a 1 com Y, então aqui, se a gente pegar a medida de Lebesgue, M é a medida quociente, e na verdade ela é exatamente dm de Y, né? Ok? Então, se nesse caso a medida quociente é exatamente a medida ao longo de Lebesgue ao longo de Y, e de novo a medida de E é igual com a integral de my, ok, de E dmy. Ok, essa aqui é essencialmente o teorema de Fubini, ok? Então, vamos lá, vamos começar. Então, a gente tem falado de desintegrações. Vamos ver quando é que duas desintegrações são a mesma coisa, são a mesma desintegração. E suponha que a sigma álgebra B de M tenha um gerador enumerável. Ok? Admita algum gerador enumerável se mu P, um P, dado que P pertence em P, e mu primo P tais que P pertence em P são duas desintegrações com respeito a P, então mu P é igual com mu primo P para mu quase tudo P. Então, esse aqui é um primeiro resultado
é um primeiro resultado que fala que se a gente tem a mesma partição, se a nossa sigma-álgebra B tem um gerador enumerável, se a mesma se a gente tem duas usa a mesma partição, a gente obtém a mesma desintegração, ok? Então, como é que a gente prova? E como é que a gente prova? Então, seja γ um gerador enumerável, de B, e a álgebra gerada por γ, ok? A é enumerável, como é a união das álgebras finitas geradas pelos subconjuntos finitos, digamos. Ok? E, bom, vamos definir para todo A, podemos definir que A como os P em P, tais que a medida P de A é maior que a medida primo P de A, ok? E R A são os P em P, tais que a medida P de A é menor que a medida P' de A, ok? E se P pertence a QA, então P está contido na pré-imagem de QA, onde essa aqui é a projeção, canônica, a projeção que a gente tem definido, ok? Agora, o que a gente sabe é que a medida P de P é igual com 1, ok? Para mim, quase todos os P. Essas aqui são ambas desintegrações, ok? Então, mi P, ok, desculpa, sim. Mi P de A intersecto a pré-imagem de QA, ok? Ele vai ser igual com mi P de A. Vamos falar mi P de A intersecto P. Por quê? Porque a medida, a gente sabe que mi P de P é igual com 1, né? Por definição faz parte da definição de desintegração. Então, isso aqui é igual com mi P de A. Ok? Então, se P não pertence a QA, então o que acontece é que mi P de A intersecto P menos 1 de QA, como P não pertence a QA e minha mi P
da peso total a P, então essa coisa aqui tem medida zero. Tem medida zero. Ok? E da mesma forma com P'. Da mesma forma com P'. E agora a gente tem que a medida de A intersecto a pré-imagem de QA, ok? Agora a gente tem a nossa definição de tem a nossa definição de a terceira propriedade de desintegração, ok? Que a medida de E é igual com o integral de μp de E, de μp, ok? Essa aqui vai ser igual com o quê? Ele vai ser igual com o integral, ok? De μp de A intersecto π menos 1 de QA, ok? De μp, ok? Mas essa aqui é igual com integral de μp de A de μ de P, ok? E da mesma forma, a gente tem que a medida de A intersecto π menos 1 de QA é igual com a integral de μ' de P de A intersecto π menos 1 do QA de μ de P. Agora, aqui vale a pena observar uma coisa, né? Que como a partição é a mesma, eles são sobre a mesma partição. Então, a medida μ chapeuzinho, que é induzida sobre a partição, ela é a mesma, porque a partição é a mesma. Então, assim, a única coisa que é diferente são essas medidas que a gente supõe que seja diferente, né? A gente vai mostrar que elas são iguais, né? São essas medidas μp, μp e m'P, ok? Então, essa aqui, de novo, ele vai ser igual com a integral de μ' P de A de μ de P, ok? Bom, ok, desculpa, integral sobre QA, ok? Porque se P não pertence a QA, então ele vale, se essa medida vale zero, então ela tem que pertencer a QA, ok? Bom, mas por hipótese, por definição de QA, temos que μ P de A é maior que μ' de A. μ' P de A. Ok? Então, o que acontece é que essa integral aqui, o primeiro integral aqui, a medida de A intersecto π menos 1 de QA, tem que ser estritamente maior, assim, que essa igualdade aqui, para ela ser satisfeita, para que esses dois aqui são a mesma coisa, são o mesmo objeto, ok? São iguais. Agora a gente sabe que μP de A é estritamente maior que μ' P de A quando eu estou em QA, e isso implica que μ de QA tem que ser igual a zero. Porque se isso não fosse verdade, a gente teria que essa integral aqui seria maior que essa integral aqui, então essa igualdade aqui seria falsa. Então, o único jeito para que essa igualdade aqui seja verdadeira é que a medida de QA seja igual a zero. Da mesma forma, para todo A em A, ok? Da mesma forma, a medida de RA tem que ser igual a zero. É exatamente o mesmo raciocínio, ok? Então,
a união, para todos os A em A, que é a união RA, é um conjunto, essa é uma união enumerável de conjuntos de medida zero. É um conjunto de é um subconjunto de P, é um subconjunto de P com medida nula. Ok. Então, como essa aqui, então essa aqui a gente pode chamar esse conjunto subconjunto de medida nula. Então para todo P no complementar desse conjunto, mu P é igual com mu P', ok? Então, como mu P é igual com mu P', para complementar desse conjunto, mu P e mu P' coincidem sobre A, e como essa álgebra gera sigma álgebra, isso significa que elas coincidem elas são iguais sobre tudo B. Então esse aqui é o nosso primeiro resultado, que se a gente tem tem a mesma partição, a desintegração é a mesma, uma vez que a sigma álgebra de B tem a geradora enumerável. Ok? Ok, então vamos ver qual é o ponto para poder. Qual é o teorema de Rocklin? Então, quais são as partições boas? E como é. Então, esse aqui é um resultado bastante genérico. E a gente gostaria de entender quando é que existe uma desintegração desse tipo. E. Na realidade, o que a gente vai definir o que é uma partição mensurável. Ok? É uma partição mensurável se restrita a M0 de medida total, M0 contido em M de medida total, tal que P é o limite, ok? É o limite de a gente vai falar, é um limite de uma sequência de uma para uma sequência P com 1. Agora eu vou utilizar essa P com 2, P com 3, etc, de partições enumeráveis. Ok? Então, assim, a gente fala que P com I
é menor que P com I mais 1 se todo elemento de P com I mais 1 é contido em algum elemento de P, de P com I, e por definição, a gente tem que, isso significa que P com I é menos fina que P com I mais 1, e a partição, essa notação n igual com 1 até mais infinito de P com N é a partição mais fina, a partição menos fina. Tal que P com I é menor que n igual com 1 até mais infinito dos P com N. Ok? E os elementos dela são as interseções para n igual com até mais infinito dos P com N, onde cada P com N pertence a Pn, ok? Não vazias. Então, isso nos está dizendo que essa partição, uma partição é mensurável se a gente tem uma sequência de partições enumeráveis e ela é o limite, né, é dada pelas todas as interseções possíveis dos elementos dessas partições, ok? Por exemplo, aqui a gente HY, a partição de T2 que temos visto é mensurável. Ok? Como é que a gente faz? A gente considera P com N como a partição S com 1 vezes I de IN, ok? Onde I é igual com 1, 2N, e I de IN é igual com o intervalo I menos 1 sobre 2 elevado a N, I mais 1 sobre 2 elevado a N. Ok? Então, o que a gente fez, a gente está vendo o nosso touro, ok? A gente está cortando ele primeiro na metade, ok? Depois em quartos, ok? Depois em oitavos, ok? E cada uma delas é uma partição finita, né? E o limite delas é exatamente a partição HY, ok? Então, uma vez que a gente tem essa propriedade do fato que a nossa partição seja enumerável, a gente tem... desculpa.
Então, o teorema de desintegração de Rocklin, ele é muito poderoso, é o teorema nos diz que se M é completo e separável e P é uma partição mensurável, então uma probabilidade μ admite uma desintegração. Ok? Uma desintegração relativamente a P. Ok? Eu não vou provar esse teorema de Rocklin, mas o que a gente vai fazer é que a gente vai ver como é que a gente agora prova o teorema de decomposição ergódica. Então, assim, agora a gente vai fazer a prova do teorema de desintegração de decomposição ergódica. Ok? A ideia um pouquinho é parecida com um comentário que a gente fez da última vez, que a gente falou, se a gente tem um número finito de medidas, ergódicas, então a gente pode encontrar encontrar conjuntos sobre os quais os tempos de visitas são constantes. Então, a ideia é exatamente essa, né? Então, assim, vamos ver um pouquinho. Seja U uma base de abertos enumerável, de M, e a sigma álgebra, né? A álgebra gerada por 1. Ok? Bom, assim, a gente tem que essa álgebra, ela gera a sigma álgebra de Borel, por definição. E para todo A em A, ok? Ele é um conjunto mensurável, então existe para todo A em A, existe um conjunto MA, ok? Pelo teorema ergódico de Birkhoff. Tal que para x que pertence a A, o limite tal xa existe. Para x que pertence a MA, o limite tal xa, o limite das frequências, existe. E a medida de MA é igual com 1. Isso é o teorema ergódico de Birkhoff. Ele fala que para um conjunto de medida cheia, ok, esse limite existe, como que se A é M integrável, ela é limitada, né? Ela é sem ela é infinita, ela é M integrável. Então a gente tem que para quase todos os x é M,
o tempo de essa frequência das visitas ele é definida e esse conjunto medidas de M com A como é para quase todos os mu, para quase todos os x e M com respeito ao mu, então a medida desse conjunto aqui é o qualquer. Bom, assim, a gente tem que seja M com 0 igual com a medida com a interseção de todos esses MA, interseção para A em A de MA, e a gente tem que, como essa aqui é uma álgebra, ela é enumerável, então a medida de M com 0 também é igual com, ok? Bom, então a gente vai definir nossa partição P, ela vai ser igual com os x. A gente vai dizer que x e y, a gente vai dizer que x e y pertencem ao mesmo P, se, somente se, a frequência das visitas do x é igual com a frequência das visitas do x. Eu sempre escrevo essa notação, eu sempre escrevo ela TAX. Se a frequência das visitas é a mesma para todo A em A. Ok? Então, o que a gente está dizendo é que a gente está particionando nosso espaço, olhando para a frequência das visitas nos conjuntos da álgebra A, que é uma álgebra enumerável. Ok? Agora, essa aqui já seria... Então, essa aqui é a partição certa, né? Essa é um pouquinho a ideia que estava por trás, mas agora temos que mostrar que P é mensurável. É uma partição mensurável. Ok? Então, o que a gente vai fazer é que temos que mostrar que é uma partição enumerável. Então, o que a gente vai fazer é que a gente tem que sejam com I uma enumeração de A e que com I uma enumeração de Q. Então, assim, a gente tem que A é um conjunto enumerável, então o que eu posso fazer? Eu posso botar ele em relação 1 a 1, ok? Com os números naturais. E, da mesma forma, eu posso fazer com os números racionais. E, então, eu posso definir como P com N é a partição de M0 tal que x é igual com y, x está no mesmo, esse x está no mesmo elemento da partição de P com N, x está no mesmo elemento da partição de y, se tal de A com I x é menor ou igual que com I e tal de A com I y é menor ou igual que Q com I, ok? Ou tal de A com I x é estritamente maior que Q com I e tal de A com I y é estritamente maior que Q com I, ok? Desculpa, aqui eu teria que... Essas aqui, senão parece que tem que ser o mesmo índice, né? Mas, na realidade, a gente pode deixar livre. A gente
a gente tem uma enumeração de Q, tem uma enumeração de A com I, e a gente está dizendo que I 0 é menor ou igual que I, menor ou igual que 1 é menor ou igual que I, menor ou igual que N, e 1 é menor ou igual que J, menor ou igual que N. Então, a gente está pegando os primeiros N conjuntos, os primeiros N números racionais, e a gente está dizendo, olha, dois pontos estão no mesmo elemento da partição. Se o tempo deles, o tempo deles ao mesmo tempo o tempo deles é menor que a mesma coisa, ou é maior que a mesma coisa. Ok? O que acontece é que se a gente pega a partição infinita, né? Assim, essa partição aqui é a partição shift. Então, aqui, se a gente deixa se a gente pega todas as possíveis interseções desses conjuntos, então aqui a gente tem que x é igual com y. X está no mesmo elemento da partição. Se somente se o tempo de entrada, a frequência das visitas do x e do y no conjunto A com I é o mesmo para todo I. Ok? Então essa aqui é exatamente como a gente tinha definido a nossa partição. Então a gente viu que P é uma partição mensurável. Ok? E agora, uma coisa que a gente pode observar é que os conjuntos P na partição são invariantes. Por quê? Porque como o tempo de visitas é invariante ao longo das órbitas, então a frequência, né, de A com I x e a frequência de A com I f de x vai ser a mesma, então eles estão no mesmo elemento da partição. Ok? Bom, como a gente tem que é uma partição mensurável, a gente tem as três propriedades. Então, existe uma desintegração de P que vai em mu P, tal que 1 mu P de P é igual com 1, ok? Agora, para todo conjunto, para todo E mensurável, P que vai em mu P de E é mensurável, é uma aplicação mensurável. E 3, a gente tem que mu de E é igual com a integral de mu P de E de mu de P, desculpa. Ok? Bom, agora o que está faltando é essencialmente mostrar que temos que mostrar que cada mu P é invariante ergódica. Ok? Bom, então, seja agora f estrela de mu P, tal que P pertence a P, é uma outra família de medidas.
ok? Bom, a gente tem que, como P é invariante, né? Como P é invariante, F estrela de μP de P é igual com 1, ok? Porque esse aqui é a mesma coisa que μP de F menos 1 de P, né? Mas ele é invariante, então esse aqui é μP de P. Com, ok? Bom, como P é invariante, agora, como a aplicação P em F estrela de μP de E, essa aqui não é outra coisa que μP de F menos 1 de E. F menos 1 de E é uma aplicação mensurável, então, então μP de F menos 1 de E é bem definido, então essa coisa aqui, essa aplicação aqui, P, que é uma aplicação mensurável, para tudo E. E agora a última coisa, que a medida de E, ela é igual com a medida de F menos 1 de E, porque ela é invariante, ok? Mas essa aqui não é outra coisa que a integral de μP de F menos 1 de E de μP, ok? Mas essa aqui é igual com a integral de F estrela de μP de E de μP. Bom, então assim, o que a gente está dizendo é que essa família F estrela de μ, então F estrela de μP é desintegração de μ associada a P. Ok? Mas a gente falou, olha, a gente viu que se pelo teorema de identidade, se a gente tem duas desintegrações associadas à mesma partição, e a sigma álgebra tem um gerador enumerável, que a gente já usou na prova, porque a gente usou o fator, a separabilidade de M é o que nos dá uma geradora enumerável. Então, μ de P é igual com F estrela de μP para μ quase todo P. Ok? Então, então a gente tem, isso significa que cada um dos μP, que μP é invariante. Ok? Então, agora só falta provar a ergodicidade. Ok? Só falta provar a ergodicidade. Então, a gente tem que a medida de M com 0 é igual com 1. Então, a medida de M com 0 intersecto P é igual com 1, ok? Não, desculpa, sim, que a medida de P, de M com 0 intersecto P é igual com 1, para Mi quase todo P. Então, o que a gente tem que fazer, vamos mostrar. Vamos mostrar que fixado P em P, que fixado P em P e contido em M mensurável,
Tal de E do x é definido e constante para todo x com zero, para todo x que pertence a M com zero intersecto P. Ok? E é definido e constante para todo x em M com zero intersecto P. Ok? Então, seja C a classe de... Desculpa, eu estou com a gatinha aqui miando muito, tentei dar comida para ela, mas acho que ela está procurando minha esposa. A classe dos conjuntos, todos os conjuntos mensuráveis e pelos quais tal de EX é definido e constante para todo x em M com zero intersecto P. Ok? Bom, para como a gente definiu a nossa partição, como a gente definiu essa nossa partição, a gente tem que ser essa classe aqui contém A, ok? Que ele contém a álgebra gerada pelos borelianos. E se E com 1 e E com 2 pertencem a C, E com 1 é contido em E com 2, então E com 1 menos E com 2 pertence a C. Isso porque isso é a interseção do... não. C com 1, E com 2, E com 1 contém... Então, como tão de E com 1 menos E com 2 x é igual com a tal de E com 1 x menos tal de E com 2x, então E com 1 menos E com 2 pertence a C. Ok, isso é constante, porque essa aqui é bem definida e constante, essa aqui é bem definida e constante, então a diferença é constante. Ok? Então, E com 1 e com 2, então essa aqui é fechado por passagem ao complementar. C é fechado por passagem ao complementar. Da mesma forma, C é fechada por uniões enumeráveis disjuntas. Porque, de novo, porque a frequência, né, das visitas na união sobre G de E com J, se eles são distintos 2 a 2, não é outra coisa que a soma. Então, E com G x. Ok? Sobre G, então, G com G do x. Então, C é uma classe monotona.
Se a gente pegar uma sequência A com N, duas sequências A com N e B com N, tais que A com N é contido A com N mais 1, e B com N contém B com N mais 1, ok? A gente tem que a união para N igual com até mais infinito dos A com N é igual com A com 1, união a união para N igual com 1 até mais infinito de A com N mais 1 menos A com N. E da mesma forma, a interseção para N igual com 2B com N. Essa aqui também é a união dos B com N complementar. N igual com 1 até mais infinito. Então, essa aqui pertence a C, essa aqui pertence a C. Então, C é classe monotona. E então contém a sigma álgebra, ok? Contém a sigma álgebra de Borel. O que isso significa que o fato que a frequência das visitas seja definida constante para todo x em considerem intersecto P é verdadeiro para todo o conjunto mensurável. Então isso prova o fato que nossa medida seja ergódica. Então vamos parar por aqui hoje e tá bom. Até mais tarde. Até mais tarde no Meet.